A frutose é um grande BO. Por quê? A gente já então vai tá falar, bom. professor. A frutose ela tá na lipogênese de novo também. Não, a gente vai voltar lá. Esse é um tópico que eu quero bater depois. Mas só para a galera de casa entender assim, se você tem, por exemplo, um sujeito, por exemplo, hoje antes de vir para cá eu treinei ombro. Aí eu sou um cara que o meu nutricionista me passou 2,4, 2,5 gramas de carboidrato por dia por quilo corporal por dia nas minhas refeições. Tendo um estímulo para o outro lado, a pergunta é assim, uma pessoa ativa fisicamente, o corpo talvez sinalize, em vez de estocar, sinalize para aquela síntese, só para de fato ficar claro que não existe uma demonização do carboidrato para a galera. De forma alguma. Então vamos lá. Tem as pessoas que fazem, digamos, a ingestão balanceada de carboidrato e não vão ter ganho de massa adiposa. Tá tudo certo. Para que você tenha ganho de massa adiposa, você tem que obrigatoriamente, segundo o que está mais ou menos consolidado, você tem que ter uma combinação de qualidade e quantidade. E como é que isso fica fácil? É à medida que você vai para o ultraprocessado. Aí dá para começar a entrar na frutose. Fica bem fácil. Se você fala assim, pô, cara, eu vou ganhar massa adiposa comendo maçã e abacaxi, banana. Só se você comer muita. Né? Mas aí não vai dar certo, porque você vai ter todos os sistemas de retroalimentação, de extensão gástrica. Você não vai ter o tesão de comer 5 quilos de banana ali por dia, né? Então, enfim, não vai dar muito certo. Então, quando você vai para um esquema em que a frequência ela é grande, você come várias vezes e em cada refeição você entra com um teor energético elevado, você está colocando duas coisas. Quantidade, no final do dia, que é medida em energia, em quilocalorias, e o perfil. Se vem com um teor de lipídios e de carboidratos, no caso açúcares refinados, você vai estar favorecendo um acúmulo. Um acúmulo na forma de tecido adiposo. A gente não acumula músculo se a gente não treinar. A gente não hipertrofia o encéfalo comendo mais carboidrato, nem os rins. Então, o que o organismo ele faz? Ele desvia esse substrato energético como uma poupança para o momento futuro em tecido adiposo. E no teu caso, por que você precisa do carboidrato? Porque você precisa de energia rápida. Você não tem que atrapalhar muito a sua flexibilidade metabólica. Você tem que trabalhar no contexto de consumir a glicose no momento ideal e trabalhar com a beta-oxidação mais no contexto do período interdigestivo. E você precisa de um pulsinho de insulina, provavelmente, para você ter esse drive anabólico associado com a carga de aminoácido que você ingeriu ali no whey protein. Perfeito. Né? E a sua demanda energética é altíssima. Então, a princípio, do ponto de vista termodinâmico, você está equilibrado aí. Perfeito. E, professor, por exemplo, teve uma época no Instagram, e eu até li, quando eu finalizei, estava no meu mestrado era para eu trabalhar com frutose, com xarope de milho rico em frutose. E eu acabei trabalhando com dexametasona lá naquele paper que a gente publicou na Stress. Quando eu iria trabalhar com frutose, duas coisas aconteceram temporalmente, foram coincidência. Primeiro, teve um monte de polêmica na rede social sobre frutose. Eu já vou explicar mais ou menos o contexto, sem citar nomes, mas só para ver a sua visão e explicar um pouquinho sobre o que aconteceu. E o segundo é que eu li um livro de uma pesquisadora, se eu não me engano, Nestlé. Marion Nestlé. Isso, perfeito. Que ela se chamava Soda Politics, o nome do livro. E eu li na época e ela falava sobre toda a indústria do refrigerante. Era até um livro um pouco mais político, digamos assim, não no sentido partidário, mas político no sentido de ir contra isso, né? Isso. E não tanto biológico, assim. Mas eu acabei ficando bastante chocado assim, com a quantidade de estímulo calórico que uma lata de refrigerante pode ter. E quando você vê ali a frutose que tem ali dentro também, né? Então, assim, professor, daí, consequentemente, nessa época, explodiu isso no Instagram, de algumas pessoas falando que, por exemplo, você comer fruta por ter frutose poderia gerar esteatose hepática não alcoólica. Não, de forma alguma. Qual que é a diferença, professor? Só para a galera entender, a gente fala frutose, a galera remete à fruta. Isso. O que é o xarope de milho rico em frutose que tem no refrigerante que pode favorecer a inclinação metabólica para o acúmulo de gordura? E o que é a frutose que tem na fruta? Não, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, deixar claro que a frutose
presente nas frutas, ela é totalmente bem-vinda, né? Em que contexto, excepcionalmente, pode-se evitar algumas frutas tropicais, como a banana, a mamão, aquelas que os nutricionistas eles trabalham com os cálculos de índice glicêmico ou carga glicêmica, lembrando que você dificilmente come um alimento isolado, então essa carga e índice tem que ser bem ponderado. Para diabéticos,